Olá meninas, tudo bem com vocês? Sabe que eu acabei de participar de uma reunião importante agora e quando eu vi, eu chamei duas grandes empresárias de meninas. E na hora a gente riu assim, né? Eu me desculpei, elas, não, Ju, como a gente hoje entende que esse meninas, mulheres, o quanto isso ah, é agregador. Talvez num outro momento isso poderia soar muito informal, né? Ou às vezes até infantilizando. Mas hoje, como a gente entende esse poder nosso, né, de mulheres coletivas que conversam abertamente, isso se tornou quase que uma fala de proximidade, né? Uma fala de estamos juntas. E foi exatamente o que uma delas falou. Ela falou, Ju, o chamar de meninas hoje é essa sensação de estamos juntas, conversando de um mesmo tema, trazendo uma mesma importância, né? De conversa e de um lugar de igualdade, sabe? Não tem hierarquia nessa fala, é um lugar de igualdade. Então já começo chamando vocês de meninas com toda essa introdução, explicando o porquê. Um prazer sempre, uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada por todo o carinho, por todo o comentário, por pessoas que eu tenho encontrado na rua e falando, Ju, eu estou acompanhando, eu estou seguindo, eu estou fazendo as minhas coisas e com o celular te ouvindo, com o foninho no ouvido. Fico muito feliz de estarmos juntas nessa caminhada. E para mim tem um significado, né, muito importante. A cada passo aqui com vocês é um dia mais próximo, né, de celebrar os meus 40 anos e como isso é simbólico para a mulher, né? Como essa idade e essa data diz tanto sobre nós, né? Não sei se vocês já estudaram ou já ouviram falar, né, algo sobre os setênios, que a cada 7 anos nós temos mudanças importantes de ciclos na vida, né? A antroposofia fala um pouco sobre isso, a astrologia fala um pouco sobre isso, e eu não vou saber, né, aprofundar nessa questão astrológica, mas do ponto de vista emocional, o que eu posso trazer para vocês sobre os setênios, né? É entender que a cada 7 anos nós passamos por mudanças expressivas de ciclos. Então, com 7, com 14, com 21, com 28, não sei vocês, mas eu com 28 eu comecei a questionar o mundo. Falei, o que eu tô fazendo da vida? Depois 35, que também foi para mim uma grande reviravolta e vai analisando aí no seu trajeto de vida. E depois aos 42. Só que esses setênios, eles não são pontuais, né? 35, para a transformação de 42, para a transformação aos 35, aos 28, geralmente 2 anos, 1 ano e meio antes, coisas começam a acontecer. Né? Transformações vão vindo para você de repente fazer um direcionamento de carreira, escolhas diferentes, prioridades da sua vida, decisão se vai ter filho ou não, se quer fazer uma grande viagem, uma pausa, questiona o seu relacionamento, a relação com as pessoas. Para nós mulheres, chega um ponto que a gente questiona muito a relação com a nossa mãe. E tudo isso vai fazendo parte desses setênios. E o que os autores falam, né, sobre essa perspectiva emocional dos setênios? Que até os 21 anos, a gente coloca coisas na nossa bagagem, na nossa mochila, né? A gente carrega uma bagagem, vai colocando informações na nossa mochila, sem muito filtro, sabe? Sem muito questionamento. Então a mãe falou isso, a gente põe na bagagem. O pai falou isso, a família falou isso, a escola, a religião, os amigos, os primos, enfim, os avós. Você vai colocando, né, tudo isso na bagagem. Aos 21, a gente tem um primeiro questionamento mais profundo se tudo isso faz sentido pra gente. E eu vou te pedir para você entrar na sua linha do tempo e ir percebendo o que aconteceu com você
nessa idade. Então, aos 7, né, a gente tem um marco importante para as crianças, aos 14 entramos, né, vivemos a puberdade e tudo mais. 21, a gente fala assim, mas será que isso que minha mãe falou para mim, isso é verdade? Será que é isso realmente que eu quero? Mas geralmente, principalmente nós, né, mulheres dessa geração, que eu imagino que vocês tenham aí faixa etária parecida com a minha, a gente questiona, mas não demos muito ouvidos a esses questionamentos aos 21 anos. E a gente foi seguindo, né, protocolos assim, formar, casar, ter filhos, né? Fomos seguindo alguns protocolos. Eu fugi de alguns, não sei como é para você aí. E aí aos 28, com uma maturidade emocional um pouco maior e às vezes uma experiência profissional, a bagagem, né, de estudo ou não, dentro do que você fez aí da sua vida, aos 28 a gente tem uma condição um pouquinho maior e questiona mais esses valores, as nossas escolhas, e a gente geralmente toma uma grande decisão aos 28. E depois com 35, a gente tem mais maturidade ainda desses questionamentos, né? Dessas crenças que nos limitam. De repente você seguir um padrão familiar e fala assim, opa, não é isso exatamente que eu quero. Então este setênio de 35 a 42, eu observo aqui, né, nos atendimentos, nas mentorias, nos estudos, é um setênio muito questionador, principalmente para as mulheres. Para sair desses padrões de baixa autoestima, esses padrões impostos, né, às mulheres do que tem que ser feito, do que tem que ser dito, do corpo que tem que ter, do script perfeito, né, de casada com filho. E se esse script não for para você? E se não for esse o filme que você quer contar da sua história? Né? De repente você pode ter chegado aos 40 como eu, no segundo casamento, e não tenho filhos ainda, embora os desejo com o fundo do meu coração, mas ainda não tenho. Meu script não seguiu a regra. De repente você pode estar aí vivendo esse setênio, ou já ter passado desse setênio, e não estar num relacionamento, né, num casamento, um relacionamento efetivo. E a gente não é melhor, pior, inferior, superior, porque não seguiu esse script. E esse setênio, nessa liberdade atingida aos 42, mas que começa a ser, né, mexido lá nos 35, e o 40 ele traz essa liberdade da mulher expressar mais quem ela é, bancar mais essa decisão, sabe? Se casada ou não, se com filho ou não, se no emprego X ou Y. Então, o que eu tenho percebido comigo mesma e com a experiência de várias mulheres aqui que eu cuido, que eu tenho a honra de cuidar, é essa liberdade, essa maturidade emocional que vai chegando. Mas isso só vem quando a gente se dispõe a fazer um trabalho profundo de autoconhecimento, de limpar essa mochila, de realmente tirar, de passar na peneira fina, sabe? Aquilo que realmente é seu e aquilo que é do outro. Respeitar aquilo que é do outro, obrigada. Você quis trazer para minha mochila, mas não é um peso que eu quero carregar ou uma ideia que eu quero carregar, não necessariamente precisa ser pesado, né? Às vezes é só a ideia de alguém. Então esse nosso critério, né, ele fica mais refinado, ele fica mais coerente com aquilo que a gente é, desde que se tenha passado por esse processo, tenha se permitido viver esse processo a partir dos 35, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, enfim, dessa busca, né, por si mesmo, que é o que nós estamos fazendo aqui. E já cuidei de algumas mulheres que já passaram desse setênio 42, né, que os setênios eles continuam, mas eles são mais intensos, né, até os 42, que não tiveram essa oportunidade de ter esse olhar para si. Mas independente, né, de ter passado dos 42, de ter construído uma história, sempre é possível se jogar, né, nessa aventura de se conhecer e de principalmente entender quem é você, se conectar com a sua essência, com quem você é de verdade. Então,
O ponto de reflexão do nosso encontro hoje é entender como que você está nessa jornada, entender se você já se permitiu esse processo de autoconhecimento e principalmente compreender que é desse processo de autoconhecimento, de limpeza dessas pedras, dessa bagagem que a gente carrega, é ficar apenas com a sua mochilinha e bancar a sua mochilinha, não que seja pouco que a gente carrega, tá? Mochilinha no sentido de ser você, essência e o essencial mesmo. Tudo isso precisa de uma construção de autoestima. Para tudo isso, você precisa de estar bem com você mesma. Então, o ponto de reflexão hoje é esse: analisar essa jornada, analisar o que já foi feito, o que já foi limpo, essas malas que já foram deixadas para trás e escolher estar sempre nesse caminho de reconhecimento de quem você é, de construção de amor por si. E para tudo isso precisa de coragem, precisa de decisão, precisa de autoconfiança, precisa dessa boa relação com você mesma, tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês essa conversa. Eu acabei não me apresentando no início, fui explicar o porquê do Meninas. Se você está chegando aqui agora na jornada, seja muito bem-vinda. Falo tudo isso para vocês pela minha experiência aqui como especialista em educação emocional e autoestima feminina. Me chamo Junara Paiva e é um prazer caminhar ao seu lado nesse processo de autoconhecimento e desenvolvimento do seu brilho pessoal. Obrigada pelo encontro de hoje, obrigada pela conversa, obrigada pelas reflexões. Fiquem com Deus, muito amor e paz para você.